Olá, meus queridos, minhas queridas, muito gostoso estar com vocês novamente para estudarmos um pouco a palavra e para darmos continuidade ao nosso manual de integração. Nós hoje vamos falar sobre mandamentos recíprocos. Os mandamentos recíprocos na Bíblia são 25 e eles foram dados por Deus para estabelecer o padrão de justiça no seu reino, nos relacionamentos entre os irmãos. Ao aceitarmos Jesus, nós somos inseridos em uma nova família e, portanto, atingimos um novo nível de relacionamento, diferente daquele que tínhamos antes de aceitarmos a Jesus. Dessa forma, nós temos os nossos relacionamentos são agora pautados pelo Espírito de Deus. Esses mandamentos não são para aqueles que não têm o Senhor Jesus, que não entregaram sua vida ao Senhor Jesus, porque esses mandamentos são para aqueles que são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Porque hoje nós estamos em um novo nível, em uma nova forma de relacionamento. E os nossos relacionamentos devem mostrar ao mundo que somos diferentes e por isso vivemos de forma diferente. Esses mandamentos, portanto, não têm a eficácia nas grandes multidões, nas grandes reuniões. Esses mandamentos, a eficácia deles serão maiores nos pequenos grupos ou no discipulado um a um, onde nós seremos nós mesmos e podemos mostrar quem somos àqueles que estão nos observando. Nas grandes reuniões, nos grandes cultos, nós podemos mascarar aquilo que somos e aquilo que pretendemos. Mas nos relacionamentos mais íntimos, como no discipulado ou nos PGs, nós aí então somos quem nós somos e podemos mostrar às pessoas. E aí então esses relacionamentos, esses mandamentos recíprocos entram em ação para controlar os nossos relacionamentos e para tornar a nossa convivência a mais prazerosa possível. Nós temos 25 mandamentos, como eu já disse para vocês, e nós vamos dividir esses 25 mandamentos em 4 tópicos, 4 tipos de relacionamentos diferentes. São eles: mandamentos que visam criar relacionamentos, mandamentos que visam proteger os nossos relacionamentos, mandamentos que visam a mútua edificação e mandamentos que visam o serviço mútuo. Legal? Então vem comigo para a gente poder conhecer um pouco mais desses mandamentos que o Senhor deixou para nós. Muito bem, então o primeiro dos mandamentos é amai-vos uns aos outros. João 13,34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, quando diz isso para nós, que é um novo mandamento que Ele nos dá, amarmos uns aos outros, significa que nós temos que nos entregar um para o outro, assim como Ele se entregou por nós. Ou seja, como é que Cristo nos amou? Ele foi até a morte e morte de cruz. Este mandamento, então, reflete todo o Novo Testamento. Toda a obra de Cristo está fechada, está circundada, está trancada nesse mandamento, que é de nos amarmos uns aos outros. Quando nós percebemos como Jesus amou os seus discípulos com todos os problemas e com todas as características que cada um tinha, nós podemos entender então que nós devemos amar os nossos irmãos com todos os seus problemas e com todas as características de cada um. É claro que numa igreja nós não vamos ter sempre aqueles mais amáveis, mais dóceis. Nós não vamos ter aqueles que são mais sociáveis, mais fáceis de se conversar. Terão aqueles que são mais introspectivos, terão aqueles que serão mais difíceis de entender as coisas, aqueles que não conseguem entender, aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de se relacionar. E todo esse tipo de pessoa vem para a igreja e ela precisa conhecer o Deus do amor. Quando Jesus nos dá esse mandamento, amai-vos uns aos outros, Ele quer nos dizer o seguinte: ame o seu irmão da forma como ele é, aprenda a amá-lo do jeito que ele é, para que assim, como ele nos amou, e nos amou de tal forma que deu o seu Filho por nós, que deu a sua vida por nós, quer dizer, nós também devemos amar os nossos irmãos. Por mais que achemos difícil, nós temos que olhar para o exemplo que nosso Senhor Jesus nos deu. E quais foram as formas de expressão do amor de Cristo? Eu vou citar algumas para vocês aqui. Ele tornou-se servo ao nosso favor.
Ele deu-se a si mesmo por nós. Ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele deu a sua vida por nós. Ele fez constante intercessão por nós. Ele tem compaixão de nossas fraquezas. Ele exerce paciência para com os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados e Ele dá-nos uma vida abundante. Todas essas características do amor, todas as expressões do amor de Cristo estão na apostila que vocês têm. Cada uma delas está acompanhada do texto que se refere a cada uma delas. Depois dá uma olhadinha lá e vai nos textos e dá uma olhadinha. Jesus nos amou e nos amou de forma inquestionável. Ele não foi procurar em nós alguma coisa primeiro para depois amar. Muitas vezes nós temos o hábito de tentar mudar a pessoa da forma como a gente gostaria que ela fosse, para então depois tentar amá-la. Jesus não fez isso conosco. Ele nos amou da forma como nós éramos. Assim nós também devemos amar o nosso irmão da forma como ele é. Legal? Vamos então para o segundo mandamento dessa série, né? Acolhei-vos uns aos outros. Em Romanos 25:17 diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus Pai. Acolher-nos significa aceitarmos livremente, sem constrangimento ou sem reservas. Conhecermos o nosso irmão em Cristo, dar-nos a conhecermos uns aos outros. A ideia aqui é a de aceitar dentro da nossa comunhão toda a pessoa que afirma ser de Jesus Cristo Senhor. Mesmo existindo falhas sensíveis em sua conduta, lacuna em seus conhecimentos das Escrituras ou diferença de opiniões, até sobre opiniões essenciais para a doutrina cristã. Isso não significa aprovar, não é? Significa que nós devemos acolher essa pessoa e com paciência e com amor ensiná-la, levá-la a conhecer o que é certo e o que é errado, ministrar para ela, deixá-la bem à vontade para, junto com ela, estarmos aprendendo, estarmos ministrando para que ela entenda, então, para que haja essas falhas, essas lacunas que existem na vida dela, no conhecimento da Escritura dela, tudo isso possa ser com amor, com paciência, possa ser suprido na vida dessa pessoa. E assim nós estaremos ganhando ela. Então, acolher significa traga-a para perto de si e ajude-a nas suas debilidades e nas suas fraquezas, com paciência e com amor. Amém? Terceiro mandamento que nós temos dessa série: saudai-vos uns aos outros. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, Romanos 16:16. Algumas igrejas como a nossa têm o hábito de nos beijarmos, né? Beijarmos o rosto um do outro, né? Quando nos saudamos, né? Nós damos graça e paz, nós desejamos a paz para o nosso irmão e nos beijamos, nos saudamos. Isso significa ósculo, né? Nós estamos osculando. E quando nós fazemos isso, fazemos sem lascívia, fazemos sem nenhum tipo de interesse, a não ser de estar abençoando a vida dele. Por isso é dito, Romanos 16:16, diz: saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo. Esse beijo não tem nada a ver com nenhum outro tipo de interesse, a não ser o de abençoar, de transmitir graça um para o outro. Saudar é um ato de reconhecimento externo, visível, da vida em união com Cristo, que mutuamente compartilhamos, e do amor fraternal que temos um para com os outros. O significado principal do mandamento é que os cristãos não devem ignorar a presença uns dos outros ao surgirem oportunidades de se comunicarem. O modo da saudação mencionado pelos apóstolos é o ósculo santo. Isso era comum no Oriente na época dos apóstolos. A forma da saudação pode ser diferente em épocas, lugares diferentes, mas o princípio é imutável.
é que os cristãos devem reconhecer uns aos outros e saudar uns aos outros de uma maneira santa, tão santa e amorosa, que o irmão saudado receba a mensagem dos 2 mandamentos já estudados aqui, né? Quando você saúda o seu irmão, você está dizendo: eu amo você e eu te acolho, eu estou com você, estou junto de você, estou com você perto de mim. Então, nós devemos lembrar que todos os irmãos merecem a nossa atenção e que a saudação é a forma mais simples e a porta de entrada da comunhão. Isso está lá em Lucas 1, de 39 a 56, depois você dá uma olhadinha lá. Amém? 4º mandamento dessa série: tende igual cuidado uns pelos outros, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Está lá em 1 Coríntios 12, 25. Você lembra a história dos coríntios, né? Havia lá uma divisão muito grande, principalmente na hora da ceia, né? Porque a ceia naquela época era feita não da forma como nós fazemos hoje, só o pão e o vinho. Eles se reuniam, eles almoçavam, eles faziam um banquete, eles faziam uma festa no dia da ceia. E no meio dessas festas, desse banquete, dessa ceia, havia divisão entre aqueles que eram mais abastados, aqueles que tinham mais dinheiro, que chegavam mais cedo, que comiam, e outros que não tinham a mesma situação financeira e econômica e acabavam não comendo nada, acabavam não sendo assistidos. E então Paulo está dizendo aqui, não é? Com esse mandamento ele está dizendo, nós temos que ter igual cuidado uns com os outros. Não há no reino de Deus a diferenciação entre pequenos e grandes, ricos e pobres. No reino de Deus somos todos iguais, somos todos chamados para fazermos parte de um só corpo. Esse mandamento, no contexto de Coríntios, trata de certas questões de relacionamento com os dons espirituais também. Implicações na prática desse mandamento. Não deve haver arrogância ou orgulho da parte daqueles que são mais maduros ou que têm os dons e ministérios mais visíveis, né? Aqueles que falavam em línguas, aqueles que tinham algum dom de profecia, né? Todos esses dons são dados por Deus para que nós possamos abençoar a igreja, não para que nós tenhamos proeminência sobre os demais. Se nós somos agraciados com os dons do Espírito, esses dons são para que nós abençoemos os nossos irmãos. Não deve existir inveja ou ciúmes da parte dos que possuem dons ou ministérios menos visíveis, né? O que seria ministério menos visível? Para mim, ministérios são todos iguais. Todos eles têm a mesma importância. Tanto aquele que adora o Senhor lá na frente, aquele que prega, ou aquele que profetiza, como aquele que tem o dom do amor, que acolhe as pessoas, que muitas vezes não é aclamado, não é chamado, aquele que tem o dom da oração, da intercessão, né? Do cuidado. Todos esses dons foram dados para que nós tenhamos cuidados uns com os outros, mas de igual forma. Não devemos dar maior honra àquele que aparece mais e menor àquele que aparece menos, porque tanto o dom daquele que aparece mais quanto o dom daquele que aparece menos foram dados para que o crescimento seja equânime na igreja. Outra coisa, se um dos membros tem uma honra especial, todos os demais deveriam alegrar-se juntamente com ele. Quando cumprido este mandamento, a unidade entre os irmãos aumenta e se preserva. Quando não há ciúmes, quando não há competição, quando não há divisão, quando os dons de um completam os dons do outro, o que acontece? É o crescimento da igreja e o crescimento do corpo. Amém? 5º mandamento. Sujeitai-vos uns aos outros. Difícil, né? Difícil mandamento tu nos deste. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Está lá em Efésios 5, 21. Sujeitar-nos, submeter-nos, né? Subordinar-nos uns aos outros, significa que cada um se considere debaixo da autoridade, da influência, da medida da graça,
que o Senhor deu para os irmãos, cooperando facilmente uns com os outros. Então, existe uma hierarquia dentro da igreja? Sim, existe uma hierarquia, não é? E nós precisamos entender essa hierarquia, não é? E compreender que nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Este mandamento está relacionado intimamente como preferindo-vos em honra uns aos outros, que está lá em Romanos 12:10, e considerando cada um uns aos outros superiores a si mesmo, que está lá em Filipenses 2:3. É este o Espírito de Deus, e é esta a estrutura da autoridade de Deus. Não é? Lembra quando os filhos de Zebedeu estavam querendo, né? A mãe deles vai lá e pede para Jesus colocar eles um à direita e outro à esquerda, né? Querendo que eles fossem melhores que os outros, que eles tivessem. E Jesus diz o que para ela, né? Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. E aquele que quiser ser servido, que sirva. Na igreja é assim, não é? Nós somos servos uns dos outros. E nós temos que nos preferir em honra uns aos outros. Quando eu olho para o meu irmão e sei que ele foi comprado pelo sangue de Jesus, o mesmo sangue que foi comprado, que eu também fui comprado, não há então por que eu me sentir melhor ou pior do que ele. Fomos todos chamados para viver uma vida debaixo da graça do Senhor. Então vamos lá. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais entre si. O Pai enviou o Filho. O Filho é obediente ao Pai. O Filho enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo é obediente ao Filho. Um procura agradar, dar vitória, glorificar o outro. Este estado perfeito de equilíbrio e harmonia, em amor e submissão da divindade, deveria ser vivido entre os seres e coisas por eles criado. Porém, todo o universo se tornou desorganizado quando a rebelião entrou, não é? Quando a primeira rebelião através de Lúcifer, né, entrou e houve essa desorganização toda, e depois então, quando o pecado entrou através de Adão. Mas desde a fundação do mundo, Deus preparou um plano de restauração. A submissão é, portanto, a atitude fundamental que a autoridade, o reino e o governo de Deus seja manifesto aqui na terra e nos céus. Este espírito de submissão faz-nos entrar e viver na estrutura da autoridade e na sociedade cristã. Então nós precisamos aprender a nos submeter uns aos outros. Amém? Sexto, suportai-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Na igreja primitiva se encontravam lado a lado pessoas das mais diversas camadas sociais, tendo uma variedade de opiniões, bem como diferentes graus de maturidade e fé. A situação hoje nas comunidades locais geralmente é muito semelhante com aquela que era na sociedade primitiva. Nesse quadro é muito fácil surgirem conflitos de opiniões, rejeições por comportamentos e culturas diferentes, antagonismos, antipatia, formação de panelinhas, etc. Assim, o mandamento divino para essas situações é este: suportai-vos uns aos outros. O amor tudo suporta, está lá em 1 Coríntios 13:7. Jesus, mesmo sendo Deus no meio de pecadores incrédulos, suportou os homens até o fim, mesmo Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Paulo também tudo suportava por amor do Evangelho dos irmãos. Um dos principais valores desse mandamento é de que ele contribui decisivamente para preservarmos a unidade do Espírito, para compormos realmente a família de Deus, o corpo de Cristo, e para chegarmos à unidade da fé. Então nós precisamos suportar uns aos outros. Quando fala suportar, é dar suporte a essa pessoa. Às vezes essa pessoa ela vem de uma família, de uma situação diferente da nossa, ela não teve o mesmo tipo de cultura que a nossa, o mesmo tipo de oportunidades que a nossa,
E ela vem para uma igreja, ela vem para o corpo de Cristo totalmente desfacelada, quebrada, e cabe a nós recolhermos, acolhermos, amarmos e suportarmos ela. E em amor, levarmos ela a entender, a conhecer e a crescer e a ser uma pessoa mais cheia da graça e da unção de Deus. Sétimo, confessai os vossos pecados uns aos outros. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Está lá em Tiago 5,16. Confessar os pecados uns aos outros com a consequente oração uns pelos outros é uma das maneiras mais poderosas para que haja libertação, restauração e cura. Não só a nível individual, mas também a nível de comunidade. Pecado não existe só quando ofendemos ao irmão ou a Deus, mas toda vez que erramos o alvo, nós estamos em pecado. Então, alguns pontos aqui que a gente pode entender quando nós estamos em pecado. Não estamos produzindo os frutos em nossa vida que deveríamos produzir. Estamos em pecado. Não estamos sendo testemunhas de impacto no mundo. Estamos em pecado. Não estamos cultuando a Deus como deveríamos. Estamos em pecado. Não estamos tendo vitória na vida financeira. Estamos em pecado. E não estamos contribuindo para o aperfeiçoamento da comunidade local. Também é pecado. Estou me deixando dominar pela ansiedade, pela tristeza, pelas dúvidas e etc. Por ser algo muito forte em seus efeitos e consequências espirituais, não devemos sair por aí confessando os nossos pecados para qualquer pessoa, claro, não é? Então você vai procurar o seu discipulador, você vai procurar um irmão mais maduro, você vai procurar um pastor, um presbítero, você vai procurar alguém em que você possa confiar, em que você pode contar, que você pode confessar o seu pecado. E junto com ele vocês vão orar e vão entrar em batalha espiritual para que esse pecado seja tirado da sua vida e que você tenha vitória sobre ele. E para que assim vocês possam anular toda a ação maligna, toda a brecha que foi dada ou toda a armadilha que foi armada contra a sua vida. Aprenda, essa é uma ferramenta muito forte para que você possa crescer e para que você possa ter vitórias contra o diabo e contra o pecado. Confessar os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que haja perdão dos seus pecados. Oitavo, né? Esse é o último dos mandamentos que visam criar os relacionamentos. Perdoai-vos uns aos outros. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Está lá em Efésios 4:32. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. A palavra no grego, de perdão no grego, significa afieme. Desde a antiguidade significa a soltura voluntária de uma pessoa ou coisa sobre a qual alguém tem controle legal ou real. O significado pode ser ainda deixar ir, soltar, deixar passar, deixar ir sem castigo, etc. O significado da palavra perdão é muito importante para que possamos entender as elevadas dimensões espirituais da prática do perdão de uns para com os outros. Irmãos, é muito importante que você entenda isso. Quem não perdoa se mantém preso. Muitas vezes algum irmão pode ter feito alguma coisa contra você, algo que te deixou profundamente magoado, algo que te deixou profundamente chateado, e aquilo criou em você alguma raiz de amargura. Eu quero te dizer uma coisa, se você não liberar perdão para essa pessoa, quem vai ficar aprisionado é você e não ela. Porque na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, essa pessoa nem sabe o que fez. Muitas vezes ela faz de alguma forma, ou foi usada pelo diabo para te tirar a paz,
ou fez de alguma forma que não percebeu que tinha feito, e você então fica preso nessa raiz de amargura, você não libera esse perdão para ela e é você quem está perdendo com isso. Então, entenda, perdão é deixar ir, perdão é liberar, perdão não tem nada a ver com justiça, porque muitas vezes você fica pensando, não é justo que ele seja perdoado porque ele me ofendeu e eu é que vou ter que pedir perdão. Libere o perdão, liberte-se com o perdão. Perdoar é deixar ir sem que haja nenhum tipo de paga, simplesmente liberar a pessoa, perdoe a ela, e aí você também vai ser liberado e libertado. Amém? Então é isso, meus irmãos. Nós vamos passar agora para os mandamentos que visam proteger os nossos relacionamentos. Nós falamos até aqui daqueles que visam criar relacionamentos. Agora vamos falar sobre os que visam proteger os relacionamentos.